Então, Rodrigo, primeiramente, obrigado por ter aceitado o convite de participar da minha pesquisa e dessa entrevista. Eu que agradeço o convite, estou à disposição. Tá. E eu queria começar, então, que você falasse um pouco, eu li um pouco do teu memorial, você vai recontando toda essa história e tal. Eu queria que você falasse brevemente desse início, primeiro contato com a composição, né? Geralmente, às vezes, ela vem depois, às vezes a experiência com a música começa já na composição, às vezes muito depois. Então, como é que se deu isso, assim, de compor? O que é isso de compor e tal? Para mim veio, ainda nas minhas primeiras experiências e estudos com música instrumental, né? Quando eu comecei estudando violão lá, menino, já começava a esboçar algumas coisas. Depois, quando comecei a estudar flauta também, já começava a refletir um pouco sobre o repertório que eu tocava, ouvia, né? Também cantando em coro. Cada experiência instrumental, de prática, de estudo, seja tocando violão, tocando flauta, cantando em coro, alimentava em mim esse ímpeto de criar alguma coisa, né? A partir dessas forças. Mais adiante, quando eu vou para a universidade, né, eu começo fazendo uma graduação em flauta, mas logo no começo percebo que o curso que me interessaria mais seria o curso de composição. E aí eu me transfiro para a graduação em composição e aí procuro estudar as disciplinas típicas do campo, né? Mas também procurando fora da universidade orientação particular, né? No caso aí foi com Guerra Peixe, na Escola de Música Vila Lobos, depois um período com Kollreuter. Então esses são os anos da minha formação musical e dos professores interlocutores que eu encontrei nessa época para me desenvolver criativamente. E você lembra um pouco dessas primeiras composições? Eu lembro que na sua memória você fala de uma canção, né? Que em si, eu lembro que até você retomou aquele material muito... tem uma bossa nova, né? Que eu batucando no violão. Mas como é que era essa experiência de compor? Essa era bem orgânica, imagino, né? Mas totalmente. Essas mais próximas, assim, do que seriam as primeiras composições que você considera? Era uma coisa mais abstrata, mais de ir no piano, ou em algum instrumento, na própria flauta? Eu acho que vem muito do corpo mesmo, né? Do gesto de tocar e de, em cima disso, elaborar uma estrutura que você vai desdobrando a partir do estímulo corporal, né? Depois, com o Guerra Peixe, né, eu começo a aprender as técnicas de manipulação motívica, rítmico-melódica, né, que vão, de alguma maneira, se colocando no meio desse caminho, né, do corpo para a partitura, né? Com a música eletroacústica, né, quer dizer, aí o corpo começa a sair de cena, né? Começa a ficar muito ali o jogo do som em si, de sua montagem dentro do computador, tanto que em anos mais recentes eu precisei trazer o corpo de volta, né? Tanto que eu retomei meu instrumento de formação, que é a flauta transversa, e muito da música que eu tenho feito nos últimos anos retomam essa corporalidade, né, para sua gênese, né? Não que todos os aparatos técnicos, tecnológicos, né, que eu desenvolvi ao longo da vida e que eu experimentei ao longo da vida não contribuam, né, para o ato criativo. Mas você está sempre trabalhando com aquilo que você tem, né? Quer dizer, tanto técnica musical quanto leituras, experiências de vida e de mundo. Se você vai ser capaz de filtrar isso, de alguma maneira deixar isso passar, estar consciente disso ou não também no ato de criação, é um outro problema. Mas, nesse sentido, eu me vejo hoje mais integrado com o rapaz lá do curso criativo corporal, né, do que com o jovem doutor que está ali manipulando estruturas abstratas, ainda que oriundas de análises espectrais ou não, mas percebo uma integração maior, né, dessas experiências. Eu perguntei muito dessa experiência da primeira composição, no sentido exatamente se ela já era um ensaio de abstração, porque provavelmente você deve ter notado esse processo, né, em que você começa no instrumento ali, e é tudo muito orgânico e concreto, que é muito a vida do instrumentista, né? Ele está sempre pensando a partir do instrumento, e o compositor tende a pensar, principalmente o compositor
estrito senso, né? A partir de concepções cada vez mais abstratas, né? Então eu queria saber se esse momento era tudo muito orgânico, né? Era muito assim, em função da materialidade dos sons e... Não, certamente, no fundo não havia essa coisa abstrato, assim. É uma deturpação, né? No fundo, o ato musical ele nasce de um impulso corporal, né? Você pode ter N mediadores nessa produção e eventualmente até eliminar seu próprio corpo e ficar ali manipulando símbolos numa partitura. Se a música que você vai produzir com isso é interessante ou não, acho que coloca em questão. O fato é que para mim, como músico, né, essa abstração que retira o meu corpo da cena não me interessa. Né? Mesmo na fase em que eu estou trabalhando com mais mediação tecnológica, mesmo aí, né, eu me sinto mais próximo da vertente concreta do que da vertente serial, por exemplo. Né? Ainda que os mecanismos do serialismo sejam interessantes na hora de estar produzindo uma melodia, de criar estruturas, isso aí, né? As lições que eu aprendi com o Reuter, por exemplo, permanecem em mim. Então, tem um pouco dessa sua trajetória, eu estou tentando entender um pouco isso, porque eu até lendo um pouco sobre o memorial, dá para ver, eu até fiz uma espécie de separação por períodos, assim, período Guerra Peixe no Rio, depois período, que eu até chamei ensaio da eletroacústica, que é aquele período que você começa a fazer eletroacústica, e em seguida você vai para o doutorado, né? Então, eu queria que você me falasse um pouco como é que era se você consegue recordar dessa diferença entre aquela pessoa que compunha quase a nacionalista, né, embora com algum nível de tensão, como no caso do trio, né? Quer dizer, tem uma tensão ali do discurso nacionalista, mas tem o discurso nacionalista pela influência do Guerra Peixe. E aí você começou a fazer com o Reuter, que é quase o extremo oposto, aí você fala, né, desse aprendizado dialético, né? Que ele brinca, você está indo pro outro lado do outro e tal. Então como é que era isso para compor dessas... Porque aparentemente ali começa uma espécie de transição e tensão de mesmo, linguagem que ela começa uma negar a outra enquanto sentido, né? De certa forma, e como é que era para lidar com isso do ponto de vista abstrato mesmo, da composição e tal? É quase como se vestir de uma roupa diferente para cada situação. Naquele momento, o que eu percebia também era o contexto sociocultural do Brasil da década de 80. Né? A gente sentia muita falta de informação. Né? A gente sabia que havia uma música diferente sendo feita na Europa, mas o que chegava aqui para a gente eram informações muito truncadas. Então eu sentia a necessidade de me informar mais, até porque eu tinha plena noção que eu estava no período de formação. Então, assim, eu quero absorver, conhecer, praticar, né, uma diversidade de técnicas que não eram de fácil acesso naquele momento. Né? Então, procurar o Reuter, nesse sentido, foi a maneira que eu encontrei ali de tentar travar contato, né, com o que seria essa vanguarda europeia. Num momento em que havia ainda marcas muito fortes de território anti-vanguarda ou anti-nacionalista, anti-acadêmico. Os anos 80 já percebe que há uma fragmentação grande de tendências, mas as posições ainda são muito mais demarcadas do que o são hoje, na minha opinião. Havia um conservadorismo na cena musical do Rio de Janeiro, daquele momento também. Isso me revoltava um pouco, né? Eu queria conhecer mais. E nesse sentido, as novas tecnologias, o ferramental eletroacústica era um desafio, né? Que eu preciso conhecer esse troço. Né? O Reginaldo Carvalho, que eu cito no memorial, ele tinha um lema para o Instituto Villa-Lobos, da Unirio, onde eu estudei composição: é preciso que você conheça a música do seu tempo para não reconhecê-la amanhã como música do passado. Né? Então eu sentia muito agudamente essa necessidade de mergulhar nesse ferramental. No entanto, as universidades não estavam equipadas, eu aluguei o Estúdio da Glória por um período para conhecer como é que funcionam esses gravadores de rolo. Na época estavam começando a chegar os primeiros aparatos computacionais, né? Inicialmente MIDI, sintetizadores digitais, etc. Então fui fazendo, e essa formação foi praticamente como autodidata. O Aquiles Pantaleão
me ajudou ali no início, mostrando como é que liga, desliga o gravador, como é que a mesa funciona, informações básicas para chegar no estúdio, conseguir ligar as coisas, captar. Mas a partir daí era um processo de descoberta, lidando com as ferramentas, né? sem muita mediação teórica e mesmo estética, né? porque o que chegava de gravação era muito pouco, né? Os concertos eram raros. Então eu me sentia mergulhando num território novo, desbravando um território muito diferente, né? Nunca abandonei o ferramental teórico que eu aprendi, mas certamente eu sentia que eu estava ali, precisava criar ou conhecer conceitos novos para organizar essa criação que se impunha a mim, né, naquele momento. E foi nesse período que você fez suas primeiras obras assim, eletroacústicas, né? Exatamente. É porque eu quero tentar entender se havia para você, que muitos compositores que eu tenho entrevistado parece que nasceram no mundo hipercontemporâneo da hipermodernidade, assim, no sentido de que não havia tensão transicional entre... E aí você me parece essa pessoa que foi para uma escola com tradição, ainda mais no Rio de Janeiro ser mais forte, né? Então, e ali é passado uma espécie de tipo ideal do que seria o compositor, do que seria compor e tal. E aí, de repente, você lida com um ferramental primeiro, né? E uma estética que você ainda não tinha muita clareza do que era, que te impõe outras coisas. Aquele ferramental, da forma, por exemplo, da análise que você aprende, ele não vai te deixa meio assim, né? Existia esse conflito ou você conseguia separar isso de maneira tão assim, para não... Naquele curioso você pergunte isso, porque naquele momento, não, era uma questão, era difícil. Depois, quando você vai conhecer melhor a própria história do gênero eletroacústico, né, e você vai conhecer Schaeffer, Schaeffer vai se referir à música eletroacústica de uma maneira hiper tradicional. Ele vai falar do tema A, seguido de um tema B, aí vem as variações, aí aqui é um desenvolvimento, depois um ritornello, basicamente está falando como a gente fala de uma composição tradicional. É claro que toda época, todo período histórico, ele vai estabelecer suas interdições, mas também vai inventar os seus clichês. Né? O criador que se quer minimamente original, ele vai ter que reconhecer isso no mundo em si, né? E eventualmente fazer escolhas, né? Porque eu vejo que as pessoas fazem escolhas sem se dar muito conta delas, né? Que tem muito mais a ver com o ambiente ao qual você quer pertencer do que propriamente, né, a ouvir-se. Sim, a questão de aceitação, né? De fazer parte. E aí daí você teve esse período, você foi para a Inglaterra depois, né? Você teve algumas experiências positivas com a música eletroacústica, com prêmios e tal, né? Festival de Música Nova e tal. E aí você foi mergulhar nesse mundo, né? Ali já era assim, você já estava convicto desse caminho da tecnologia, né? Você cita até uma coisa que você fala, em algum momento a universidade brasileira ia ter que precisar de, como se fosse uma espécie de visão assim do futuro, que talvez né, quando eu voltar ou depois, uma universidade pode ser que precise de um cara como esse aqui, né? Porque eu fico imaginando o que é olhar para a possibilidade de trabalho, que eu sei que foi uma questão sempre muito tensa, e você narra isso o tempo todo, né? De oportunidade de trabalho com esse tipo de formação. Hoje, e provavelmente era mais ainda naquela época. Então, mas e como é que foi essa escolha? Você eu não quero estudar música eletroacústica, eu quero ser um compositor, entre aspas, eletroacústico. Era uma coisa muito certa. E aí a parte da escrita tradicional realmente estava sepultada. Sabe por quê, Rodrigo? Tem muito dessa coisa dessa fase como que é uma coisa que você não faz. Eu ia trazer isso um pouco mais na frente, mas eu posso trazer agora, que é, você pega no seu portfólio, tem lá 1987 trio. Um trio tonal, basicamente expandido, tamanho muito distinto de outras fases, né? Alguns compositores, eles simplesmente tiram essas... como se isso não tivesse existido. Você entende? Eu tento achar... Eu quero saber se o cara teve em algum momento essa fase tonal, essa fase... E você não nega isso, né? Você vive com essas transições. Jorge, o sentido... Psicanálise fala assim disso, só dá no final, né? Quando você está em plena trajetória... Você vai apagar, depois você vai recuperar. Eu já passei por fases de negação, né? Já estou num outro momento da vida, né? Em que
grande parte do meu ímpeto criativo atual vem da recuperação justamente dessa fase pré-eletroacústica, né? Então, se eu não puder me aceitar, quem me aceitará? Eu cito Memorial porque eu faço, né, uso como epígrafe a passagem do Pestana, né? Sim. Que é a história do personagem de Machado de Assis, que passa a vida toda pretendendo ser alguma coisa, quando na verdade sua grande qualidade, seu grande talento está em outra coisa que ele, coitado, não aceita, rejeita, né? Então, o que eu tenho dito muito aos alunos é: reconheçam-se o quanto antes, porque não há solução fora de si mesmo, né? Para o criador não haverá, né? Claro, ele pode aprender técnicas, ser um grande imitador de um certo jeito de fazer música, mas eventualmente, se você quer dar um passo além de uma boa capacidade técnica, de um bom métier, é ouvir-se antes de criar, né? Que você quer dar vazão mesmo. Por exemplo, nessas correntes todas assim, da música do século XX, são muitas, né? Principalmente por 1950. Você citou, eu estou mais próximo daquele universo da música concreta do que do abstracionismo assim, da música serial, embora você, como boa, seja de um grupo ou de outro, estão sempre, né, se comunicando, né? E você conseguiria assim, quando você, nesse período que você estava indo para lá, você olhava para isso assim, pô, para essas correntes, eu quero estar ali, eu quero ser um espectralista, ou eu quero ser um schefferiano, não sei se, sabe? Acho que aí existe um exercício de sensibilidade, né? Quer dizer, que tipo de música te interessa mais também, né? Naquele momento eu me sentia mais sensível à música que o Dennis Smalley fazia do que a música do serialismo eletrônico alemão, né? Para mim era mais sedutora o universo sonoro, assim como a música espectral, né, me interessava mais do que a música da nova complexidade, né, como discurso sonoro, como qualidades sensíveis, né? Mas nesse momento eu me esforcei para ouvir as lições de todos que podiam me passar alguma experiência. Então tive aulas com Tristan Milhail, tive aulas com Brian Fanival, ali no IRCAM, um período que pessoas de diferentes, né, estratos e diferentes abordagens, e muitas vezes antagônicas, né, percorriam lá, passavam sua experiência e a gente, né, ia atrás. Eu, particularmente, procurei absorver o máximo que eu podia. Mas você cita, eu até marquei isso que eu achei pessoalmente interessante, é o campo de batalha ideológico que havia dentro do IRCAM, né? E como é que era isso para você? Porque, assim, uma das coisas que é recorrente na tradição da música brasileira do século XX é a ideia de atualização, né? Então, passa-se uma ideia meio de que eles estão fazendo alguma coisa que é atual, não se está fazendo aqui, como se fosse uma tecnologia industrial, sei lá, que você tem que se atualizar, né? E você acha que, como é que era você vindo do Brasil nesse contexto desse claro embate ideológico praticamente dentro do IRCAM? E eu também queria te perguntar se você enxerga que existe uma espécie de minimalismo, uma corrente estética brasileira, olhando aí até como analista que você tem sido da música brasileira contemporânea. Quando você falava, várias coisas passaram na minha cabeça. Aqui, o que eu retive agora, o fim da sua fala, foi: acho que a gente foi muito duro no Brasil com o nacionalismo, a minha geração. Rejeitou de maneira muito franca a conexão com a herança nacionalista. Eu compreendo isso no contexto sociocultural ali dos anos 80. Compreendo isso, eu vivi isso, sentia essa necessidade. De certa forma, o nacionalismo era um pouco aprisionador, né? Assim como o serialismo era aprisionador para a galera espectral. O Tristan Milhail narra essa história. Não, o tipo de música que eu queria fazer não dava para fazer com as séries, tinha que fazer de outro jeito. Para eles também era muito difícil estar próximo do Messiaen. Você fazer uma coisa próxima do Messiaen, era muito fácil de você ser um imitador de Messiaen, né? Vai lá usar uma escala de modo de transposição limitada, pronto, está fazendo Messiaen, né? E se você quer ter uma marca pessoal, né, é complicado, você está muito próximo dessas referências tão fortes. E outra coisa que eu tenho observado também é que esses antagonismos permanecem, eles continuam.
vamos sempre continuar. Né? O que eu tenho feito ultimamente é reconhecer que essas coisas estão aí, mas antes de tudo é tentar dialogar com algum público. Né? Um público, e no meu caso específico, uma série de injunções e circunstâncias, com o público da sala de concertos. Né? Poderia estar, eventualmente, nos ambientes experimentais, tem uma série de colegas, de ex-alunos, de criadores aí com quem eu convivo, que estão, né, circulando nesses ambientes. Caso, como eu tenho uma trajetória muito diversa, muito variada, né, que passa pela música neoclássica, nacionalista, pelo experimentalismo eletroacústico, pela música sinfônica, hoje eu me sinto mais apaziguado, né, absorvendo as influências disso tudo, mas, de certa forma, retransformando-as dentro de um ambiente de composição que está mais voltado para a sala de concertos. Você acha que tem uma, assim, nesse sentido, existe uma estética sul? Porque a gente sempre, quando a gente discute, vai dar uma aula para a gente, vai falar tudo isso, né? Minimalismo americano, ou como uma resposta, às vezes, talvez, né, a essa pressão da Europa, especialmente. Você tem aquele meio termo ali na Inglaterra, né, que nem é uma coisa, nem é o minimalismo, mas também não é aquela adesão ao IRCAM da Amsterdã. E você acha que tem alguma coisa no Brasil isso aí, ou não faz sentido? Então, porque sempre quando eu pergunto sobre isso, o discurso é muito assim, internacionalista, no sentido de que não existe essa relação norte-sul de conhecimento. Então, essa sensação que você tem de que se produz uma coisa lá e aqui a gente apenas reproduz, né? E existe esse sentido inverso na música? Essa metáfora sempre preferia é uma metáfora que nos caracteriza desde a nossa origem, né? Nesse sistema internacional. E continuamos na periferia. Reconhecer isso e trabalhar com isso do ponto de vista criativo, você não vai resolver essa questão, que é uma questão que ultrapassa, né, o criador individual, a questão do contexto econômico da ordem internacional que a gente está inserido. Claro, politicamente você pode se posicionar, né, enfim. Do ponto de vista artístico, o que eu percebo, então, ao reconhecer que nós fomos muito duros lá com o legado da música nacionalista, é reconhecer que as novas gerações talvez estejam cometendo o mesmo erro, entre aspas, da minha geração. A última Bienal, por exemplo, eu ouvi o que eu estava ouvindo ali, era uma espécie de Darmstadt regurgitado. Eu fiquei chateado, assim, frustrado, mas eu entendo o impulso do jovem criador, que quer se desenvolver tecnicamente, quer explorar essas coisas que não são tão usuais aqui. Mas no frigir dos ovos vira tudo um grande clichê que está sendo ali, né, reproduzido. Você, de alguma maneira, conseguir olhar de volta para dentro, né, transformar isso numa expressão que nunca vai ser totalmente original. Você vai sempre ser uma linguagem compartilhada. Mas você entende que imagina uma estética com nome qualquer coisa, mandioca, mandioquismo, e é estudado em Darmstadt, porque um grupo de... um pouco como acontece com o espectralismo, que está ali, tem um local, né? E não é tão... o fato de ter nascido naquele lugar tem um sentido também histórico-geográfico, né? Porque embora a música tenha toda essa coisa da linguagem abstrata, ela está ali por uma série de circunstâncias que surgiu ali. E o mandioquismo poderia ter surgido, sei lá, no Rio de Janeiro, em termos de... Isso que eu estou falando, existe uma escola nesse sentido? Ou não, você acha que não tem? Ou a gente continua absorvendo e tentando ver o que dá para fazer? A gente percebe que a tendência do maior número de compositores é continuar a reproduzir certos modelos externos, né? Agora, num mundo também que essas influências estão se espraiando mais, né? Quer dizer, o próprio conceito de centro ele também precisa ser repensado hoje, ainda que eu não tenha muita dúvida que a gente está na periferia, né? Sim. Mas é que o centro se espalhou também, né? O que eu percebo é que a gente precisaria procurar revalorizar o que é específico da nossa experiência do mundo aqui, né, nesse lugar. Né, o que esse lugar tem
quais são os seus signos culturais, musicais, com os quais a gente pode lidar. Isso não quer dizer afirmar uma nacionalidade rígida, folclorizante, é outra coisa. Isso. Não é exatamente isso que eu estou querendo trazer, que realmente cai para esse nacionalismo, quando você fala isso, né? Como se você estivesse defendendo um nacionalismo lá tradicional. Exatamente. E nesse sentido, o pessoal das artes plásticas, para mim, foi uma influência, o pessoal aqui que faz artes plásticas, foi uma influência interessante, porque eu vi ao mesmo tempo uma abordagem muito contemporânea, muito moderna, na atitude frente, né, ao espaço pictórico, né, ao espaço expositivo, mas lidando com signos, com elementos que escapam a essa modernidade compulsória, essa vanguarda acadêmica, que acabou virando uma vanguarda acadêmica. Né? Eu me lembro que o Kohreuter, quando viu lá aquele trio que você menciona, não, isso é acadêmico, como se aquele tipo de produção artística fosse acadêmica. No fundo, acho que aquilo ali era muito menos acadêmico do que qualquer experimentalismo planimétrico que era ensinado. Né? E aí, 30, 40 anos depois, né, que é o momento que a gente está hoje, por que a Bienal me incomodou? Porque eu estou em 2015 ouvindo os rapazes repetindo as experiências da década de 70, como se a técnica estendida fosse o Aldo Borogodó. Né? Não é um discurso anti-técnica estendida, é simplesmente em que medida a gente pode atualizar também essas influências, sem rejeitá-las. Né? Então, se for um erro rejeitar muito frontalmente o legado nacionalista, também será um erro rejeitar muito frontalmente qualquer legado. Né? Eu queria que tu falasse agora um pouco, assim, sobre o teu processo de composição, né? Como é que se dá... eu sei que ele deve, me parece, ele tem mudanças, aparentemente, de lidar com os materiais e como organizá-lo, né? Um elemento que me parece muito claro é a sua volta, você fala muito do corpo e da volta à flauta como uma outra experiência musical que influenciou a tua escrita, mudou um pouco a tua maneira. Se você, olhando de fora, assim, eu vejo claramente uma mudança da estética, né? No que você tem escrito mais recentemente, comparado com o que você fez antes. Então, eu queria que você falasse se você consegue ter uma visão sobre esse processo. Como é que é compor? É um plano abstrato? Ou você faz um planejamento meticuloso? Ou você fazia isso e de repente começou a mudar? Como é que funcionava isso? É o seguinte, o que eu consigo enxergar o mesmo agente por trás de todas as obras, ainda que na superfície elas possam parecer diferentes. Né? No momento ali da eletroacústica, o que acontecia talvez é que eu não me permitia fazer certas coisas que hoje eu me permito fazer com mais despreendimento. Mas as estratégias de composição, para mim, são muito similares. Né? E, em geral, partem de um gesto, seja uma estrutura melódica, seja um conjunto de sons que eu captei experimentando dentro do estúdio. O fato é que, a partir dessa formulação, que a gente pode chamar de um motivo, de uma frase, do que seja, então não me incomoda fazer relações com um arcabouço tradicional, teórico, fraseológico. Né? É a partir dessa sucessão, dessa combinação, que a obra sai. Então tem uma inspiração de uma gênese que sai a partir de pequenos elementos que eu vou colocando em jogo, né, para criar a obra. Eu não parto de planejamentos formais, abstratos, e depois preencho essa estrutura com sons. Não, eu parto do som, do gesto sonoro, para desenvolver a composição. Raras foram as obras que tocaram numa espécie de automatismo determinista. Né? O Esboço de Tétis é uma obra que eu fiz a partir, para citar um exemplo de obra extrema, que não é instrumental, que é eletroacústica e que usa muitos recursos computacionais na sua gênese. Né? Eu parti da gravação, no entanto, de uma frase, um texto, né, de Platão e de um verso de Homero, que eu fiz variar em diversas línguas. As frases foram traduzidas em diversas línguas, espanhol, português, ucraniano, etc. Né? E eu gravei essas vozes, e a partir da análise dessas vozes e da abstração, então, que essa análise me permitia, eu estabeleci certos marcos temporais, trabalhei com a ideia de prolação, de estruturas que se expandem ao longo do tempo, que se contraem. O material é todo das vozes? Assim, material das vozes. Uma texturalização, uma modificação dos sons das vozes? Das vozes entrecruzadas, para não ficar só nas vozes,
com sons de instrumentos de percussão metálica, uma série de sinos que são percutidos com diferentes baquetas, tem um esquema harmônico que vai do agudo para o grave. Então é um pouco a narrativa dessas vozes sendo cruzadas por esses sinos, organizadas no tempo a partir de uma grande abstração que o ouvinte não tem consciência, nem é para ter. Naquele instante ali, para mim era interessante estar trabalhando com Mas que abstração é essa? Organizada numa grande abstração. Eu peguei um envelope de amplitude de todas as vozes, fiz um envelope de amplitude médio, e a partir dos picos desse envelope de amplitude eu delimitei os marcos formais. Cada marco formal desse correspondia a um campo harmônico espectral derivado de um desses sinos que era articulado, certo? Então, uma gigantesca abstração. Sim, mas isso te ajudou a montar o todo, né? O começo, o meio, o fim, as partes, né? Me ajudou a montar o todo, não que eu não pudesse ter chegado a um todo, né, com uma ideia frouxa de antemão de organização. No caso dessa peça, ela é mais rígida, né, como concepção formal. Né? Uma outra peça que também é muito determinista dentro do seu processo interno, Fagotes Bifurcados, uma peça para fagote eletrônico, que parte de uma escala rítmico-melódica e trabalha exaustivamente processos de permutação a partir desse material, até chegar ao final da peça, que você ouve essa pequena escala geradora, indo do grave ao agudo com seus padrões rítmicos. Né? Então são peças que flertam com a ideia de um determinismo formalista, mas das quais eu gosto, mas que eu acho que não são o meu barato. Né? Quer dizer, o meu barato talvez, ou se são o meu barato, são parte do meu barato. Essa é que é a questão. Eu me sinto mais me antagonizando, seja porque eu tenho um impulso improvisativo, faço uma obra mais leve, seja na hora de trabalhar com recurso eletroacústico ou uma peça mais determinista. Eu aceito essas vozes, às vezes elas se impõem com mais força, necessidade criativa, às vezes outras. Então, o que eu tenho procurado, na hora de compor, recentemente, é entender o que essa obra quer ser no momento em que ela nasce. Às vezes a gente quer forçar a composição a ir para um lugar e a peça não quer ir para aquele lugar. Né? Então, é procurar entender no material que a gente está trabalhando para onde ele aponta. Né? Claro que isso é uma maluquice, você que está ouvindo e desejando ouvir coisas. Para um som, né? Você está falando de um som, né? Ou de um conjunto de sons. Não tem vontade própria. Assim, como assim um conjunto de sons na hora de criar é como se tivesse. Como assim um conjunto de sons aponta para alguma coisa, né? Você falou dessa coisa, desses dois exemplos, né? O Fagotes Bifurcados e o Esboço de Tétis, como duas peças que até você usa essa palavra meio deterministas e tal, né? Eu acho que assim, porque é determinista do ponto de vista seu, né? Do que você faz, porque talvez outra pessoa nem considerasse tão determinista assim, né? E aproveitando esse momento, eu queria... Então, como é que era o que não é determinista? No caso, eu vou citar duas obras aqui que talvez você possa falar que é da fase lá na Inglaterra e tal, que é o Latitudes Emaranhadas e o Reminiscence. Symbols. É adequado que você cite as duas em conjunto, porque elas foram compostas simultaneamente. Né? Symbols... Como é que surgiu esse processo? O material veio de que material e como é que foi chegando até o todo, né? Naquele momento do Latitudes, conversando com o Denis, a gente disse, vamos fazer uma peça mista. Tinha vontade de retomar. Antes de ir para a Inglaterra, eu tinha acabado de fazer a trilha de uma peça teatral chamada Quando Nós, os Mortos, Despertarmos, que era para sons eletroacústicos e tinha um saxofonista em cena. Então, ali foi uma primeira experiência de música mista, com instrumento acústico e sons eletroacústicos. E ali, durante aquele período de doutorado, eu resolvi fazer uma obra para Judith Mitchell, a violoncelista inglesa a qual a peça é dedicada, e vinha trabalhando com uma série de sons de percussão, né, que eu gravei no estúdio da Universidade de East Anglia com Simon Atkinson, um colega de pós-graduação em música eletroacústica, que era percussionista. Então fiz um dia uma sessão captando sons de tímpanos, de pratos sinfônicos,
e também tinha uma série de outros materiais que eu captei com o próprio violoncelo, esboços, fragmentos melódicos, que ao chegar no estúdio, né, então eu tinha uma paleta sonora gigantesca que eu me pus a transformar e manipular eletroacusticamente, e comecei a montar as sequências, né, de forma a criar uma espécie de estrutura eletroacústica, já pensando na incidência, né, do violoncelo solista sobre aquilo. Então, existe uma relação gestual muito forte, né, de articulação entre o gesto instrumental e o aparato eletroacústico. A eletroacústica é toda gravada sob suporte, né, fita, na época era uma fita mesmo, digital, que a gente trabalhava, CD, agora Direct to Disc, enfim. Mas é esse modelo antigo, né, do instrumento solista e uma eletroacústica pré-gravada sob suporte. Então, a peça vai se estruturando e vai se compondo a partir das estruturas que vão sendo manipuladas em estúdio, sem um esqueleto formal prévio, né? Até porque o que vai se construindo é fruto do processo de manipulação e transformação do som. Na época eu trabalhava muito com técnicas de filtragem, né, criação de variantes harmônicas do material de base, também criação de texturas mais esparsas, né, muito com a noção de gesto e textura com a qual o Dennis Smalley trabalha naquele texto sobre espectromorfologia. Símbolos e Reminiscência, que é a peça seguinte. Só terminar, essa Latitudes Emaranhadas, por que esse título? Imagino que esse título tem alguma coisa a ver com essa organização toda disso aí, né? Ali a ideia de que o instrumento ele estabelece certos âmbitos, certas latitudes, a própria ideia das cordas definindo, né, registros, né? Brinquei poeticamente, né, com essa ideia de certas latitudes que estão pré-definidas, mas que em contato com a eletroacústica criam esse emaranhamento sonoro, né, gerando derivações, né? Então, no fundo, é uma referência poética, né? No Símbolos Reminiscência, que é a peça imediatamente subsequente, eu faço uso de muitos sons comuns, né? Os sons do aparato percussivo, tanto que a peça se fixa mais na sonoridade dos pratos, né, sinfônicos, mas também uma série de outros sons ali concorrem também para a construção da obra. E então, aí, depois disso, você teve o período hircaniano, né? Que eu destaquei duas músicas que são interessantes. Uma delas você já falou, que as duas são nesse sentido deterministas no sentido que você fala, talvez um pouco. Você poderia falar, por exemplo, do 15º Harmônico, que foi uma peça que teve muitos prêmios e tal. Como é que foi isso de construir? Como é que foi a concepção dessa obra? E ela está bem ali tentando dialogar com aquele universo que você estava vivendo ali no filme. O 15º Harmônico, que é para piano e sons eletrônicos, né? Ela é uma obra onde eu procurei desenvolver essas técnicas de filtragem com as quais eu vinha trabalhando nas peças anteriores, mas de uma forma mais controlada, coadunando a escrita instrumental e os mecanismos de filtragem eletroacústico, né? Então, os gestos instrumentais se tornam, e as alturas que vão sendo trabalhadas, elementos de filtragem da parte eletrônica, né? Então, aí eu já estou mais especificamente mapeando as harmonias que eu uso, né, e colorindo os sons eletroacústicos com essas harmonias, né, de forma a tentar estabelecer pontes mais próximas, né, entre o material instrumental e o material eletroacústico. Essa era a busca naquele momento, né? Eu acho que tanto a abordagem mais explícita, em que você vai mapear então as notas e as relações de filtro, como aquelas que são intuídas, né, no fundo convergem para uma complementariedade dos materiais, né? À medida que você aceita que é possível que um instrumentista esteja lá tocando
e que em torno dele haja sons eletroacústicos que vêm projetados por caixas, etc. Você sabe lá que sons são esses que vão pintar. Se você aceita essa situação como uma situação musical, o tipo de relação que você vai estabelecer ali certamente pode se beneficiar de aparatos mais explícitos, como esse, informação da nota. A nota que está aqui é o filtro que é usado para tratar aquele som de percussão transformado que aparece na parte eletroacústica. Mas também a própria coexistência desses sons estabelece um jogo dramático, né? Que o ouvinte, de alguma maneira, vai tentar resolver, né? Quando ouve a peça. Uma das coisas que eu estou tentando, assim, a gente vê, você cita muito isso, essa imensa paleta sonora de possibilidades, de estéticas e de ferramentas, né? E praticamente você pode fazer tudo, né? Que você queira fazer. Ao mesmo tempo, isso é um grande dilema existencial, né? Quando você não tem nenhum tipo de limite do que você pode fazer. E como é que... Você citou materiais, essas ferramentas todo Max lá, que você aprende no cursos, né? No cursos lá. Né? E a minha questão muito sobre como você constrói as coisas, é como é que você junta tudo isso aqui. A partir de um som, eu posso fazer filtragem X, filtragem Y, eu posso fazer, eu gravei um gesto aqui, e aí? Mas aí como é que se junta isso? Porque não existe uma gramática nem de perto comum, né? Como de outrora, e eu estou falando de séculos, né? Se havia algum grau de... Por mais que os compositores estivessem o tempo todo tensionando essa gramática, até subvertendo em algum momento, depois voltando, você tinha mais ou menos uma gramática comum, ou razoavelmente comum, que permitia uma espécie de, né, de ponto de início, assim. Agora, qual é o ponto de início? Como é que se... Aí a minha pergunta vem direto, como é que é a forma, então, nesse sentido de forma que eu estou falando agora, para você, como é que você põe isso tudo junto? Para que isso seja, que você possa chamar isso de música ou de obra? Bom, acho que algumas coisas podem ser ditas nesse sentido. Melhor retomar aquele tema do... Tem uma hora que a peça decide o que é Sim. aceitável, qual é o limite desse vale tudo, né? E a sua capacidade de ouvir dentro daquele contexto que ainda está se ensaiando o que é aceitável. Agora, quando você fala vale tudo, o nosso dilema não é mais técnico, a gente pode tudo, a gente tem acesso a todos os tipos de informação, a gente pode desenvolver isso tudo. A questão não é mais essa, nem a procura de uma linguagem coerente, única. A questão que o compositor deve responder é com quem ele quer falar. Se ele quer estar fechado numa conferência acadêmica, falando para outros compositores que comungam dessas pequenas preocupações, ou se ele quer se expor no mundo, dialogar com o público de concertos, o público que ama Brahms, Beethoven, talvez curta um pouco Villa-Lobos e tal, mas o público de música de câmara, que espera um certo tipo de expressão musical. Você entende o que eu quero dizer? Eu acho que o nosso dilema hoje não é técnico. Mas você citou, por exemplo, É porque depende do momento da vida também, né? O momento da vida de quem já está estabelecido e de quem não está estabelecido vai mudar um pouco. Talvez. Você citou o caso da Bienal e basicamente uma espécie de estética única, ou uma, né? Principalmente dos novos, né? Daqueles que fazem concurso, né? Os que fazem aquela lista de compositores convidados e tal. Na verdade, você não pode falar que existe uma estética na Bienal. O que acontece frequentemente na Bienal é que, dependendo da formação instrumental, como o júri muda, né, as formações sinfônicas tenderão a ter obras, entre aspas, tecnicamente mais conservadoras, as formações camerísticas tenderão a ter obras mais ousadas ou flertando com linguagens experimentais, né? Então, só para abrir esse parênteses, como eu já fiz parte de comissões de seleção de Bienal, em diversos períodos, aí, né, percebo que há essa... E ouvindo as bienais, né, você percebe que há essa variante, né, do espectro estético. Porque um dos argumentos, você falou, depende com quem você quer dialogar, né? Mas isso eu ouço frequentemente, né? A ideia, isso muito das pessoas que adotam mais essa linha, vamos chamar aqui, Irkana, está como um genericamente falando, de assim, não, você tem que compor na linguagem atual, né? Tem gente que compõe como se estivesse no século XIX, então essa pessoa ela está no século XIX, embora existe uma ideia de que existe uma linguagem
Não estou nem dizendo que eu concordo com isso, né? Aliás, eu não concordo, mas existe, como é que, e existe uma ideia, sei lá, não fosse, cara, tô compondo música conservadora ou tradicional, né? Não está compondo com a linguagem do seu tempo, né? Então fica um sentido teleológico de que a música tem uma linguagem musical que é do nosso tempo, e as outras que estariam convivendo atualmente não seriam exatamente do nosso tempo. Se você compactua da visão da história como uma linha reta, unívoca, que vai, por movimentos de superação dialético, e que a estética está submetida a essas mesmas regras, talvez esse tipo de frase faça sentido, né? Se você acha que a história e que a estética processam assim, acho que é congruente. Eu acho uma aberração, por exemplo, compositores que rejeitam a ideia de que você possa fazer uma oitava. Lá na Gênesis, na década de 50, para os compositores seriais, a oitava era o Diabolos em música, né? Fazia sentido naquele momento de rejeição do tonalismo, que eles não queriam polarizar nenhuma nota, etc. Não vejo fazer o menor sentido no mundo de hoje, no Rio de Janeiro de hoje, na plateia do Rio de Janeiro. O que eu acho estranho, no entanto, é que você procure imitar um compositor do século XIX, assim como acho estranho que você procure imitar um compositor da década de 70. Seja ele Brahms, Lahmann, o que seja, né?